Amém. Nós vamos então ao tema desta noite. Temos alguns minutos para compartilhar algo que veio do coração do Pai para você, para a sua vida, para a minha vida, para as nossas famílias, para o povo que está online agora conosco, para os que vão ouvir este CD, assistir ao DVD, vão lá pesquisar na internet e vão achar esta palavra. Tema de hoje: como lidar com obstáculos na vida. Como lidar, porque eles existem. Os obstáculos estão aí na vida de todos nós. O Senhor quer nos ensinar hoje. Como que nós lidamos com as oposições? O que nós fazemos em face a uma adversidade, a uma má notícia, a algo trágico, algo caótico? Como lidar com isso no nosso dia a dia? Diz a palavra no Salmo 23, versículos 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Graças a Deus que os vales da sombra da morte existem, nós passamos por eles nesta vida, mas o Senhor está conosco sempre. Amém? Ele está conosco e Ele quer nos ensinar a lidar com os vales sombrios, com os obstáculos, com as oposições, com as situações que nos afligem. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai bendito e amado, nós estamos aqui, Jesus, submissos ao agir do Teu Espírito Santo, que agora vem confirmar, que agora vem testificar, que agora vem revelar a Tua palavra, que agora vem lembrar, que agora vem consolar, que agora vem ensinar, porque só Tu, Senhor, és o nosso mestre, só Tu és o nosso professor, advogado, juiz, só Tu és, Senhor, o nosso Pai de amor bondoso, o pastor bom, que nos faz passar, Senhor, pelos vales da sombra da morte, na Tua companhia, Jesus. Por isso, Pai, fala a cada coração que aqui foi trazido por Ti, Pai. Fala a quem está pela internet nesta hora, aos que vão ouvir este CD. Fala, Senhor, e ensina como lidar com obstáculos na vida, Jesus. Porque eles existem, eles são muitos, e nós estamos aqui, Jesus, para superá-los. Em Teu nome, oramos, agradecemos e já sabemos, Pai, que muitos obstáculos que se opuseram a nós vão cair por terra por causa da nossa atitude nesta noite. Oramos com fé em o nome de Jesus e toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora. A Deus toda a glória. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, regenerados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, aqueles que são selados com o Santo Espírito da promessa e que por isso são nesta terra mais do que vencedores em todas as coisas. Eu não tenho dúvidas que na minha vida e na sua vida, na minha jornada nesta terra e na sua jornada nesta terra, muitas coisas vão acontecer para ameaçar a nossa motivação. Elas acontecem todos os dias. Quem aqui não acordou cheio de vontade de fazer alguma coisa, motivado, muitas vezes pela própria palavra do Senhor, num domingo, e na segunda-feira você levanta e diga esta semana, e de repente vem uma má notícia, vem uma situação, vem uma dor física, uma enfermidade, vem um problema financeiro, vem alguma coisa, uma palavra que te coloca para baixo, e você diz, uau,
Que é isso? E você vai se entristecendo, vai se esquecendo daquela palavra que lhe motivou tanto um dia anterior. Você vai, sabe, neutralizando aquilo que Deus tem lhe falado e vai dando importância àquilo que você recebeu e que passa a ser um obstáculo na sua vida. Os obstáculos, a primeira coisa que eles fazem é nos desmotivar. E o diabo sabe muito bem que quando ele consegue nos desmotivar, nós entramos num processo de retrocesso na vida, até de uma paralisação. Então, assim como eu sei que eu vou dormir hoje e acordar amanhã e lá vai estar o sol, mesmo que o dia esteja nublado, o sol está atrás das nuvens, eu sei que isto é real, eu sei que isso vai acontecer. Assim também eu sei que as situações contrárias, as oposições, aquilo que vem para nos desmotivar, essas situações também vão acontecer para nos ameaçar os propósitos maiores, para ameaçar a nossa alegria, roubar esta alegria, para ameaçar o nosso entusiasmo, a nossa motivação, os nossos projetos, para dissolver o nosso entusiasmo, para tentar nos empurrar para este círculo vicioso de insegurança, de medo, de preocupação. Uma preocupação que milhares de pessoas estão vivendo no mundo. E a maioria dessas pessoas não sabe como sair disso. Você vê por todo lado as pessoas muito ansiosas, preocupadas, inseguras, amedrontadas. Ainda com estas notícias na televisão, isto gera um pânico geral na sociedade. E as pessoas se voltam para estas coisas, o medo começa a crescer, a insegurança por todo lado. E as pessoas entram numa paranoia. Isto na vida é um grande retrocesso, uma grande paralisação. E as pessoas não sabem como sair disso. No livro de Jó 14:1 diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Ora, mas não é isso mesmo? Aí estão milhares de pessoas cheias de inquietações e que não conseguem sair disso. O homem neste mundo, ele vive desta forma. O homem que não conhece aquele que o tira das inquietações, o homem que não conhece aquele que traz equilíbrio à vida, que traz segurança à vida, ele vive desta forma, cheio de inquietação. No Salmo 39:6 também o salmista diz: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então a Bíblia diz que a inquietação é uma coisa vã. Quer dizer que a inquietação é nada. Não produz nada, não resolve nada, não nos faz avançar, não nos faz ver solução para os problemas. Este é o quadro emocional da maioria das pessoas em nossa sociedade. Nós sabemos que a vida não é um conto de fadas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: no mundo passais por aflições. Então, todos nós sabemos, porque a Bíblia diz que não é um conto de fada. Eu sei que não basta você pensar e atrair fluidos positivos para a sua mente e tudo vai acontecer. Não é assim. Você também sabe disso. Nós temos que saber lidar com mudanças na vida. Nós temos que saber lidar com contratempos na vida. Nós temos que saber lidar com as intempéries, com os obstáculos, com os percalços, com as oposições. Eu estou chamando isso de vida, de viver. É assim, amado. Acontece. É a vida. A vida é cheia de percalços. A vida é cheia de obstáculos. Isto é viver neste mundo. Mas nós não podemos imaginar que alguém possa prever isso na vida. Nós não podemos prever, nós não podemos planejar e nem mesmo controlar todos os fatos da nossa vida. Nós podemos controlar algumas coisas, mas estas coisas que inesperadamente acontecem, estas oposições, esses percalços, nós não podemos controlar. Estes obstáculos não tem como controlar. Isso é impossível. Por isso, eu tenho que saber lidar com a vida. Eu tenho que saber lidar com os obstáculos que aparecem na minha vida. Na minha vida aparecem obstáculos, na sua também. Nós precisamos saber lidar com eles. A vida não é assim. Pensou, atraiu, aconteceu.
Não é tão simples assim, e nós sabemos disso. Então, o que nós podemos fazer diante dos obstáculos? O que nós podemos fazer diante das oposições? Diante das injustiças da vida? O que nós podemos fazer? Nós podemos controlar como nós passamos por tudo isso. Eu não posso controlar o fato, mas eu posso controlar como eu passo pelo fato, como eu me posiciono nesse fato. Aí sim, eu quero ajudar você a controlar os seus pensamentos na hora da adversidade, na hora do obstáculo que aparece. Eu quero ajudar você a controlar os pensamentos, os sentimentos, as suas emoções e as suas atitudes, os seus atos, para que você tenha essa sensibilidade para identificar e para você não esmorecer, para você não desanimar diante dessas adversidades. Então, o que eu estou lhe falando aqui? Todos nós temos adversidades, todos nós temos oposições, todos nós temos obstáculos na vida. Isso é a vida, acontece para todo mundo. Segunda coisa, nós precisamos aprender a passar por isso, a lidar com isso. O que vai fazer diferença na nossa vida é a maneira como nós lidamos. Então, eu não posso controlar os obstáculos, mas eu posso controlar a minha maneira de passar por esses obstáculos, de enfrentar estes obstáculos. E, em terceiro lugar, você precisa aprender a fazer isso para você identificar esta situação quando ela ocorre e você não desanimar. Porque você sabe que o diabo quer é te desmotivar, é fazer você retroceder. Então, coisas incontroláveis sempre aconteceram, acontecem em nossos dias e vão continuar acontecendo. Não há como você ter controle de todas as coisas que lhe acontecem na vida. Não há como você ter controle de toda a sua vida, do seu ser. Então, eu não posso controlar o que acontece, mas eu posso controlar a forma como eu reajo às coisas que me acontecem. Por exemplo, coisas aconteceram hoje para você e para mim. Coisas boas, coisas normais do dia a dia, mas pode ser que nós tivemos aborrecimentos hoje. Pode ser que nós tivemos algum obstáculo em alguma área, no trabalho, na escola, em casa, na rua, com um vizinho, com uma pessoa na condução. Enfim, pode ser que a gente teve algum obstáculo hoje. Como você reagiu? Como eu reagi? Será que nós começamos a chorar? Será que aquilo lá acabou o nosso dia? Porque as pesquisas mostram que o ser humano é assim. Acontecem 99 coisas boas. A pessoa, acontece uma coisa ruim, uma coisa contrária. Ela esquece das 99 boas e ela fica com aquela ruim. E ela se martiriza com aquilo que é ruim. E ela bate naquela tecla daquilo que é ruim que aconteceu. Então, nós temos que entender que não acontecem sempre 99 boas e uma ruim. Ora, se a tendência, quando uma ruim acontece no meio de 99, já é ir para ruim, você imagine no meio da nossa caminhada, da nossa jornada, quantas coisas ruins acontecem, quantas más notícias, quantas oposições, quantas adversidades, quantos obstáculos. Então, nós vamos viver de que jeito? Você sabe que tem muito cristão que vive chorando. Ele vive de cara feia, ele vive emburrado. Por quê? Parece que a vida dele é pior que a dos outros. Parece que os obstáculos daquela pessoa são mais difíceis do que de toda a humanidade. Parece que a doença dela é pior, a dor dela é pior, não sei o que é pior. Não existe isso. Dores são todas ruins, doenças são todas terríveis, crises são todas maléficas, não é verdade? Mas existem pessoas que elas se entregam. Então, o que eu quero hoje é que você entenda que os obstáculos estão na vida de todas as pessoas e de todos os cristãos, principalmente. Porém, nós temos que aprender a reagir na hora que estes obstáculos surgem. Nós não podemos entrar na igreja de cara amarrada. Nós não podemos ficar no meio do povo de Deus dizendo assim, como se quisesse uma seta na cabeça, dizendo, olhem para mim, que infeliz, eu estou sofrendo, viu, gente? Mas tem gente que é assim. Eu estou sofrendo, ninguém está percebendo? Ninguém está percebendo? Eu vou piorar a coisa. Porque eu preciso de compaixão.
Por quê? Porque a compaixão, essa compaixão que não é compaixão, é dó e que não é bom, isso alimenta essa postura de coitado, de sofredor, de pior de todos, de que o fardo dessa pessoa é o mais pesado da humanidade. E essa pessoa, então, ela é alimentada por esse espírito que desmotiva. Por quê? Você vê ali uma pessoa desmotivada, ela não reage, ela não quer vencer aquilo. Ela diz que quer, mas pelas atitudes, e essa é a palavra de hoje, pelas atitudes, aquela pessoa não mostra que quer vencer. Você chega para algumas pessoas e diz: escuta, minha amada, mas isso tem cura, mas isso tem jeito. Ainda que tenha um jeito humano, e que tem mesmo, nós vamos orar. Olha, Deus vai fazer, e mesmo que não tivesse jeito humano, Deus pode fazer. Você crê? Creio. Crê nada. É lógico que eu creio. Então vamos orar. Vamos orar. Aí você ora, você chama 2 ou 3 ali, você liga na terra, você vira do avesso, profetiza e diz: e agora, irmã? Ela diz: Você percebe que o problema é ela, é a pessoa. Não é a oração, não é a palavra, não são os recursos que ela tem ou deixa de ter. Porque Deus manda sempre ajuda, Deus manda sempre provisão. Mas é a pessoa. A pessoa está num processo que ela não percebe mais, de desmotivação contínua diante dos obstáculos. Agora eu lhe pergunto, existe uma vida que não tem obstáculos? Não. Essa vida, então, diante de tantos obstáculos, ela tem a mania de se entregar, de se desmotivar. Isto é um problema, isto é um retrocesso. Se eu não souber lidar com os acontecimentos incontroláveis da vida, eu acabo por ser empurrada para aquele círculo vicioso da ansiedade, da insegurança, dos medos, dos queixumes, das murmurações, do choro incontido. Porque tem crente que você encontra, chora, 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 chora. Começa a falar com você. Você fala: meu, mas nem entrou no assunto ainda. Mas isso aqui eu não posso olhar para a bispa. Eu não, olha, tem irmão que chora tanto quando olha para mim que eu nem passo perto. É verdade, porque a pessoa olha para mim, eu não sei o que ela pensa. Na verdade, eu acho que confronta a carne. Então a pessoa chora, né? Ou chora de medo, porque vai levar uma bronca. Que é isso? Que palavra você está ouvindo? Que culto você assiste, meu irmão, minha irmã? Onde é que você está? Olha o que Deus está fazendo. Isso. Mas no meu causo, você é um causo sério para Jesus. Jesus te ama. Então você tem que aprender que obstáculos todos têm. Uma coisa que hoje eu queria deixar assim, muito bem explicadinho, uma lição maravilhosa. O seu problema não é pior do que o meu. E nem o meu é pior do que o seu. Nós temos problemas, nós temos situações adversas. E nós sofremos por causa desses problemas. Nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis. Amém? Agora, essa coisa de ficar comparando as dores, isso é totalmente fútil, isso não serve para nada. É que você não está na minha pele. A pessoa diz assim, eu tenho vontade de dizer, nem você é na minha. E tem alguns irmãos, disse o pastor Maurício uma vez, numa conversa pastoral nossa, você vai se lembrar. A gente ouve algumas histórias, alguns problemas desse tamanho. Mas a pessoa, não é que para ela não, mas tem pessoa que supervaloriza aquilo. E a gente diz assim, se essa pessoa tivesse um pouquinho do meu problema, que nós tivemos no passado, o que a gente está dizendo? Existem situações muito mais difíceis, intrincadas, delicadas, e que dói para todo mundo. Mas elas ficam maiores à medida que eu me desmotivo, à medida que eu me entrego para aquilo lá. Não é verdade? Então assim, se eu não souber lidar com isso, eu vou ficando cada vez mais chorona, medrosa, ansiosa, insegura, me isolando, ficando doente. A pessoa que não vem à igreja, por exemplo, ela tem mais probabilidade de cair nessa armadilha.
Porque a única forma de combater isso é com alimento espiritual, a comunhão dos santos. Então, se a pessoa fica se isolando, fica faltando muito, ela vai cair nessa armadilha. Quando na nossa vida nós nos deparamos com o imprevisto, com o desafio, com um problema pela frente, com uma adversidade, com surpresas desagradáveis, porque elas existem, elas vêm, não é? Ou quando nós nos desesperamos, ou nós paramos de confiar, né, em Deus, porque, e agora, será mesmo que vai dar certo? Amados, sempre nós vamos ficar com opções na vida. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu confio, ou eu duvido. Você está entendendo? Ou eu creio no que Deus tem dito, ou eu me entrego, me desmotivo. Ou eu avanço, ou eu fico paralisada. Então, esta é a diferença da pessoa bem-sucedida e da pessoa fracassada. É a maneira como ela reage às coisas que acontecem, ou quando as coisas acontecem. E a solução começa pela atitude. Diga, a solução começa pela atitude. Então, você tem que ter atitudes vencedoras, atitudes motivadas pela palavra de Deus na sua vida. Então, quando você se coloca numa posição inferior, ai, coitada de mim, ai, porque tudo comigo acontece. Não é, querido, acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Mas a pessoa acha que é com ela só que acontece. Porque as pessoas, às vezes, que estão ao seu redor, sabem lidar com aquilo. Então não ficam choramingando, murmurando, e a pessoa acha que o outro não tem problema. Sabe quantos e-mails eu recebo dizendo assim, bispa, você olha na televisão, você fala, você não tem problema, né? Havia irmãs aqui que achavam que eu passava minhas tardes numa banheira de espuma. Eu ouvi isso de algumas abençoadas há algum tempo. Por quê? Ah, por quê? O que vocês acham? Parece que alguns têm menos problemas. Parece que alguns não têm problemas. O que muda? O problema está lá. As situações estão lá. Os obstáculos estão lá. A reação com aquilo lá é diferente. A maneira como você lida é diferente. Mas isso não te tira os obstáculos. Isso não muda, né, a sua situação difícil muitas vezes. Então, quando você se coloca numa posição inferior, quando você se subestima, né, você começa a ver o problema numa dimensão muito maior do que na verdade ele é. O problema cresce. Você vai ficando, eu não mereço, eu não consigo, eu sou fraco, todo mundo faz comigo. O problema fica gigante. E ele não é. Às vezes ele é bem pequeno. Então Deus não quer que nos momentos desafiadores você perca a confiança, o entusiasmo, a motivação. Ou que você mude a sua confissão. E depois venha a perverter os seus pensamentos. Deus não quer isso. Ora, por quê? Porque quem reage desta forma, começa a mudar a confissão, começa a se entregar, começa a se menosprezar, essa pessoa começa a retroceder na vida. E quem começa a retroceder, começa também a não vir à igreja, não vem há um mês, depois não vem há 2, depois ela vai ali naquela, depois ela vai na outra, porque ela já está perdida, já está perturbada, não é? Vai para um outro lado. E quando a vida fica e se torna numa situação terrível, aí ela se desespera e muitas dessas pessoas ainda acabam culpando Deus. Tudo é culpa de Deus, né? Então, eu estou lhe alertando e lhe preparando para todos os desafios da vida. Os que você tem hoje e os que você possa vir ter amanhã ou depois. Toda reação de um vencedor tem como resultado a vitória. A maneira como você se postula, a maneira como você reage a uma adversidade, a uma oposição, é que vai trazer o resultado. É a tua atitude que trará o resultado, tá bem? Por quê? Se você tem uma atitude de um vencedor, de um vitorioso, né, confiante em Deus, você já está reagindo como um vencedor reage. Então a vitória é certa na sua vida. E há aqueles que no meio das situações difíceis, é o outro lado, começam a se perguntar, por quê? Mas por quê? Por que isso agora? Por que comigo? Por que aconteceu? Mas por que estava indo tudo tão bem? Mas por que se isso? Mas por causa daquilo? Mas por quê? Por quê? Por quê? Então, saiba de uma coisa. Ficar perguntando por quê é perda de tempo total. Você está gastando o seu tempo.
E também é uma perda de energia. Você ficar perguntando por quê, você perde a sua energia. Você se desperdiça, não é? Você fica ali num desperdício, ficar questionando. Você desperdiça o seu tempo, seus pensamentos, seu emocional. Você fica ali sem respostas, porque não tem respostas. As respostas vêm depois que a gente passa por estas coisas todas. Então, qual é o desafio, né? Às vezes, o vento fica mais forte. É a mesma coisa que você ficar perguntando por quê de uma situação, e você chegasse, por exemplo, muda o tempo amanhã. Vem um vendaval, cai a temperatura. Você vai lá em Santana, no Instituto Meteorológico, numa das medições, é lá, não é? Você vai lá, chega lá e diz assim, eu quero saber, por que está ventando mais forte hoje? Eu quero saber por que caiu a temperatura. A pessoa vai mandar te prender, te internar. Mas por quê? Porque mudou, porque a terra virou, porque veio o El Ninho, veio a El Ninha, veio a família toda do Ninho, veio todo mundo, mudou, caiu a temperatura, porque nós já estamos em outra estação do ano. Por que estamos em outra estação do ano? Por quê? Assim como a natureza, amados, tem as suas mudanças, tem as suas variações, nós também na vida temos. E nós não podemos ficar perguntando por quê, porque isso aqui é o nosso desafio. Estar preparado para as circunstâncias da vida é o nosso desafio. Então você tem que tirar proveito de todas as situações, mesmo as oposições. Você tem que buscar qualidade de vida. Você tem que buscar nessa hora força em Deus para passar por aquilo. Você tem que buscar nessa hora o exercício da sua fé. Você tem que buscar nessa hora paz interior, paz de espírito. Para quê? Para você encarar, lutar e vencer. Não é isso que é o nosso chamado? Encarar cada situação, lutar e passar e vencer. Então estou lhe mostrando. É importante você entender isto aqui, porque sem entender, você entra num furacão de ansiedade, de medo, de insegurança. E eu quero lhe falar agora, indo para o finalzinho da mensagem, sobre um personagem bíblico que passou por muitas adversidades. Teve muitas oposição. O que esse rapaz teve de oposição, de injustiça, de perseguição, de contenda, de envolvimento com o nome dele. O que ele foi, pisado, humilhado, preterido. O que esse rapaz sofreu, mas nós temos que ver como é que diante de cada oposição, ele reagia. Esta foi a diferença na vida de José. Né? Nós amamos esta história de José, isto aqui é maravilhoso. Ele passou por muitos fatos contrários, situações adversas aos planos dele, aos sonhos dele. As situações eram aparentemente negativas. Elas eram terríveis. Aos olhos humanos, eram destruidoras. E aquelas situações pelas quais José passou, elas afastavam cada vez mais José do sonho que Deus tinha dado a ele. Então veja, Deus dá um sonho, Deus dá uma palavra, você se agarra àquela palavra, é de Deus de fato, Deus prometeu, Deus já testificou, Deus ratificou as promessas, e você está indo, cada vez você quer chegar mais perto daquela realização. Mas tudo o que acontece distancia você daquilo. Imagine que situação. Deus te dá um sonho, Deus te dá uma meta, Deus te dá um projeto, Deus te dá uma palavra profética, Deus te dá promessas, e tudo que acontece na sua vida vai lhe trazendo mais distanciamento daquilo que Deus lhe mostrou, daquilo que Deus prometeu. Foi assim na vida de José. Quando você vai lendo a história de José, você vai imaginando como é que ele conseguiria sair daquilo tudo. E quando você vai conhecendo a história, você vai ver que ele foi saindo de todas as adversidades e oposições, e você pensa, como ele conseguiu? É isso que eu quero lhe mostrar. Que atitude José tinha, que nós podemos ter e devemos ter, para nós chegarmos nos sonhos, nas realizações, nas palavras proféticas, nas promessas de Deus, em tudo que Deus nos falou, na nossa realização como pessoas, na
na plena manifestação da graça de Deus, mesmo com as oposições, que às vezes não são simples, não. Então vamos ver um pouquinho. Gênesis 37, 5, 7 e 8. Diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Você imagina você contar um projeto para alguém da tua casa e a pessoa começar a te odiar. Vai pensando. Alguns aqui conhecem isso. Imagine você falar: vem cá, Deus me falou. A pessoa começa a te odiar, a te colocar, sabe, para escanteio, a te evitar, a escarnecer de você, querer o seu mal. Deus fala que vai fazer algo na sua vida e alguém passa a te querer mal por aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Olha, versículo 7. Atávamos feixes no campo. Ele foi contar o sonho dele para os irmãos, né? E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Como é que os irmãos sabiam o que significava o sonho? Começou a... Desculpa, amado, como é que chama isso? A dor de cotovelo. Começou o ciúme, começou a inveja, começou a raiva pela vida projetada por Deus na vida do irmão, não é? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Olha, foram odiando mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, quando José contou os sonhos dele, começaram as adversidades. Foi só ele começar a falar os projetos dele, começou a encrenca na vida dele. Foi só ele começar a falar das coisas de Deus na vida dele, começaram as oposições, começaram os obstáculos, começaram as lutas dentro da própria família de José. Muitas pessoas não têm adversidades fora de casa, mas têm dentro de casa. E as maiores adversidades são as que são dentro de casa. Porque as de fora de casa, tem uma hora que você entra na tua casa, fecha a porta, tá encrenca lá fora, mas estou aqui no meu refúgio. Mas quando você chega em casa e a confusão está dentro dessa casa, imagina, era assim com José. As oposições eram dentro da casa. São muitas as circunstâncias contrárias, mas você vai ver que José conseguiu achar saídas. E eu profetizo hoje que você também conseguirá achar saídas. José usou as situações que aconteciam, ele encarou aquelas situações como degraus, trampolins para o seu sucesso. Tudo que foi acontecendo a José foi tirando ele muito mais da realização, tá bem? Então, acontecia um fato, José estava mais longe do seu sonho. Acontecia outro fato, ele estava mais longe do seu sonho. Mas a maneira como José agiu, a maneira como ele reagiu a tudo aquilo, fez com que cada uma daquelas situações, na verdade, se tornassem em degraus para ele chegar, ou um trampolim. Vamos pensar num trampolim. Ele foi indo para trás pelos fatos. Pelos fatos ele foi indo, distanciando-se do seu sonho, foi indo para trás. E o que aconteceu? A forma como ele reagia, a atitude dele diante de cada adversidade, apesar dele ir para mais longe do seu sonho, ele criou, pelas suas atitudes, um trampolim, que depois chegou lá no sonho. Então, as atitudes, não importa o que esteja acontecendo hoje, de oposição na sua vida e na minha, a maneira como nós reagimos a essas oposições, criam esse impulso para que a gente alcance aquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Então, veja como é importante a atitude, não é? Veja como é importante o posicionamento da pessoa. José usou todas aquelas situações como trampolim para o seu sucesso. Gênesis 37, 24, 28 e 36 diz assim: e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Era um poço seco, só tinha serpentes, víboras, insetos e animais do deserto. Diz mais: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Você está percebendo que
tudo está distanciando José dos seus sonhos, do que Deus havia prometido para ele? Tudo contrário, tudo contrário. E cada vez mais distante das suas realizações, do que Deus tinha revelado para ele. Continue, Gênesis 39, 2 a 5. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Quero lhe falar hoje que ainda que pareça que você está se distanciando daquela sua meta, daquele seu sonho, daquela promessa, não está. O Senhor é com você. Amém? O Senhor é com você. Amém. Isso mesmo. Diga, o Senhor é comigo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, que veio a ser. Por quê? Porque ele era um escravo. Então ali, apesar dele ter sido próspero na casa do seu pai, na casa de Jacó, porque eles eram ricos, ele perdeu tudo. Ele virou um escravo no Egito. Então, ele era só um escravo, não tinha direito a coisa nenhuma. Mas por causa das atitudes dele, ele veio a ser homem próspero. Você virá a ser homem próspero. Ainda que pareça que você está perdendo tudo, ainda que pareça que você está ficando escravo de uma situação, ainda que pareça que você está retrocedendo, não está. É trampolim para você chegar onde Deus planejou para você. Você vai ser um homem próspero, uma mulher próspera. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Só que ele fazia para o Senhor. Ele era um escravo, mas tinha alguém observando. Próximo. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, valeu a pena José reagir como ele reagiu, né, diante daquelas situações todas de oposição. Ele poderia, pense comigo, ficar perguntando: por que meus irmãos fizeram isso comigo? Poderia ou não poderia? Por que eles têm raiva de mim? Por que eles ficaram me odiando? Eu só contei um sonho, falei de Deus para eles. Por que eles têm tanto ódio de mim? Por que eles me jogaram na cisterna vazia? Por que eles me venderam como escravos? Por que eu virei um escravo, sendo que eu era rico, eu era um filho querido do meu pai? Por que eu fui parar no Egito? Por que eu estou na casa desse homem? Por quê? Ele poderia ter ficado perguntando um monte de vezes por quê. Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele usou aquelas situações para servirem de trampolim. Ele foi fazendo o certo. Ele foi reagindo dentro daquelas situações de oposição como alguém que ouviu Deus falar com ele, que sabia o que Deus tinha para ele e que jamais titubeou, vacilou, duvidou, mas ficou firme naquilo que Deus lhe tinha mostrado e que ele tinha visto. Amém? Então, Deus apreciou tanto, mas Deus apreciou tanto as atitudes de José, que tudo que passava pelas mãos de José prosperava. E Deus então começou a mudar a sorte de José. Deus começou a reverter a situação, porque agora ele era uma pessoa querida do chefe, né, do seu patrão. Então, a diferença está aonde? Na atitude. Diga de novo, a diferença está na atitude. Então, agora José já tinha, né, uns bons olhos sobre a vida dele. Agora tudo que ele fazia prosperava. O Senhor começou a mudar a sorte de José. Eu imagino que José deve ter pensado assim: bom, agora a coisa vai. Tudo bem, meus irmãos me odiaram, me jogaram no poço, me venderam como escravo, eu fui leiloado, vim parar aqui, trabalho duro, mas, amém, Deus está mudando a minha sorte. Ok? Quando as coisas começaram a aparecer, né, que estavam indo bem, Gênesis 39, 11 e 12. Sucedeu que certo dia, esses certos dias que nós temos que ficar preparados para eles. Porque nas nossas vidas, amados, sempre há um certo dia que o diabo manda um energizado dos infernos. Sempre há um certo dia em que vem um telefonema, um certo dia em que chega um papel pelo correio, um certo dia em que alguém diz: agora você vai me ouvir. Você, eu?
Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. O homem estava santo, trabalhando, atendendo aos negócios que estavam prosperando. E ninguém dos de casa se achava presente. Veja a astúcia de Satanás. Preparou ali um momento sozinho, de isolamento. E diz a Bíblia que José era bonito. José era inteligente. José era preparado. José era abençoado. José era solteiro. José, em tudo que punha a mão, prosperava. E então o diabo preparou um momento de solidão na vida desse homem. Então, ela o pegou pelas vestes. Você sabe de quem se está falando, né? Depois você lê a história toda, eu estou pulando alguns versículos. Está falando da mulher do patrão. A mulher do chefe pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Mas que oportunidade que ele tinha ali. O cara vinha, ninguém conhecia. Ninguém ia saber. Ele era um escravo. O quê? Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Homem batuta esse José. Um dia eu vou encontrar com ele lá na água e falar: José, senta aqui. Cara, eu queria que você pregasse para os jovens da minha igreja. Mas já que José não está aqui, prego eu mesma. O que ele fez? Saiu correndo, deixando a roupa na mão dela. Ela agarrou ele mesmo. E as pessoas acham que é novidade o que acontece hoje. Não, a dona lá já tinha todos os planos na cabeça, não é? Então assim, vamos recapitular. Ódio dos irmãos, cisterna vazia, cheia de bicho, escura, vendido como escravo, tentado pela mulher do seu chefe. Por causa desta cena aqui, dela ficar com a roupa na mão, ela alegou que ele a tinha possuído. Quer dizer, difamação, calúnia, injustiça, ingratidão. Ele foi para a prisão. Mas lá na prisão, por causa da atitude dele, ele não ficou. Por que na prisão agora? Por que aquela mulher dos infernos? Por quê? Por quê? Cada vez ele parecia mais longe das realizações, mais longe do sonho. Mas lá na prisão, ele começou a interpretar os sonhos dos colegas da prisão. Depois dos, como chama aquilo? Os que tomavam conta. Os carcereiros. Muito obrigada, muito obrigada. Depois ele foi levado a interpretar um sonho importante, porque ninguém conseguia, mas ele já tinha mostrado as suas habilidades divinas na prisão. O sonho de Faraó. Ele foi e interpretou o sonho de Faraó. E as coisas foram mudando por causa das atitudes de José. José nunca perguntou por quê. José nunca blasfemou. José nunca se voltou contra Deus. José nunca teve um arrobo de raiva. José nunca ficou louco, nervosinho, áspero com as pessoas. Ele entendia que aquilo serviria de trampolim para ele chegar lá. Então, não adianta reclamar. Eu vou para o fim da mensagem dizendo isso àqueles que adoram, numa oposição, começar a pôr no jornal. Você sabe o que me aconteceu hoje, pastor? Olha, o pastor não sabe, e eu tenho que pensar se é relevante ele saber. Porque para quê? Eu só posso falar para ele o que me aconteceu se eu for contar uma vitória, uma bênção. Agora, contar para ele, para querer que ele fale: ai, bispinha, coitada, bispa. E eu vou falar: ai, que delícia, que bom, olha como ele me ama. Nada, nós estamos alimentando a carne. Você está compreendendo? Então assim, não adianta reclamar. Você tem que crer que assim como Deus fez na vida de José, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai elevar as suas conquistas. Deus vai elevar os seus sonhos. Deus vai elevar ainda mais as suas realizações.
Deus transforma os impossíveis em possíveis. Então, todas as nossas oposições, uma vez que nós tenhamos uma reação de vencedores, uma reação positiva, uma reação na palavra, que a gente busque forças em Deus, que a gente mantenha a confissão da esperança, que a gente exercite a fé, que a gente tenha a paz de espírito, nós estamos formando um grande trampolim, amados. E quando todos pensarem que você está mais longe da sua realização, Deus vai fazer pimba! E você vai chegar lá, e as pessoas vão olhar e falar, uau! Mas com todas aquelas oposições, você vai falar, sim, porque o meu Deus foi aquele que me fortaleceu. Eu tive, da parte de Deus, um conhecimento de como eu devo agir, de como eu devo reagir diante das oposições. Você sempre vai ter duas escolhas diante das oposições. Ou você chora, se descabela, reclama, resmunga e pergunta por quê para toda hora, para todo mundo, em todo tempo. Ou você diz, faz parte da vida, eu tenho Jesus, isto aqui é a minha força, Ele me fortalece, eu vou superar, eu vou ter paz de espírito, Deus vai me inspirar, eu vou atravessar, o mar vai se abrir, Deus tem algo. Ah, mas não tem acontecido isso, bispa. Eu tenho retrocedido. Mas se você tem visto alguma coisa errada na sua vida, ruim, uma oposição, uma adversidade, que parece que tem lhe distanciado dos seus alvos, dos seus sonhos, se a sua atitude tem sido esta, bíblica, pode esperar que Deus vai lhe surpreender. Amém? Como Ele fez com José. Você vai continuar lendo, eu não tenho tempo para isso, e você vai ver que o trampolim estava preparado pelas atitudes de José. Ele chega ao palácio de Faraó, interpreta o seu sonho, Deus lhe dá uma estratégia inspirada por ele, e ele então faz o Egito uma nação próspera durante anos, né, de escassez, e o Egito estava preparado para manter-se, para manter outras nações. Então, o que acontece? Ele se torna aquele feixe em pé. Ele se torna o homem número 1 do Egito, depois de Faraó. E um dia, você sabe a história, aqueles irmãozinhos estão passando fome e tem que ir lá no Egito. Quem é o autor agora da bênção na vida da família? José. Ali, o sonho dos feixes em pé e os outros feixes circulando diante dele se cumpre. Então, você tem que entender que aquele que lhe fez a promessa é fiel para cumpri-la. Nada pode mudar o que Deus determinou na sua vida. Amém? Eu termino com Hebreus 11:6. Vou pedir que nós já vamos nos preparando para encerrar. Pastora Simara, por favor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Apareceu uma oposição, você vai buscar quem? A Deus. Não vai buscar a vizinha, a colega da faculdade. Amado, em nome de Jesus, para de levar problema a colega ímpio. Não vá para a sua escola, para a sua sala de aula e fica contando problema para um ímpio. Não faça isso. Não faça isso. É perda de tempo, é falta de sabedoria, de entendimento, de tudo. É falta de vergonha. Você levar um problema para alguém que não tem nada de Deus para lhe dar, para lhe oferecer. Feche a boca. Procure aqui dentro um conselheiro. Venha aos cultos. Deus vai falar diretamente ao seu coração. Amém? Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. O que significa isso? Tome uma atitude diante da oposição. Ou vai cruzar os braços, ou vai chorar, ou vai dizer, não, eu vou dormir porque, quem sabe quando eu acordar está pior. Muitas coisas depois que a gente acorda ficam muito piores, porque a gente não resolve, adiou, procrastinou, ficou pior. Então assim, tem uma oposição, tem uma adversidade, tem um obstáculo. Você vai encarar, lutar com a força do Espírito Santo e vencer. Encarar, lutar e vencer. A sua postura vai ser a postura de Deus. Não fique olhando, o que será?
alguém me ajuda, Você se ajuda quando você tem uma reação conforme Deus tem lhe ensinado. Segundo aos Coríntios 4,16 diz: por isso, não desanimamos. Diga, eu não desanimo. Mesmo? Essa oposição que surgiu essa semana não lhe desmotivou? Não lhe desanimou? Amém, glória a Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, mesmo que por fora a gente fique chateado, entristecido, mesmo que por fora a gente sinta, né, se abata na carne, contudo, o nosso homem interior, lá no nosso espírito, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai passar. Diga, vai passar. Diga, já passou. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você vai ver que depois que passar, você imagina a glória que experimentou José, sentado naquele trono lá do lado do faraó. O faraó disse, ninguém fará nada sem uma palavra tua. Imagina, amados, onde Deus o colocou, reinando. Você acha que agora tudo que ele tinha passado, como é que ficou? Como é que ficou agora aquilo? Olha só, trouxe para ele eterno peso de glória. É isso que vai acontecer na sua vida. Você vai olhar para trás e vai dizer, uau, nem se compara mesmo, onde Deus me trouxe, onde Deus me colocou. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem, os obstáculos, são temporais. As que não se veem, a promessa, a bênção de Deus, são eternas. E eu termino com Jó 8,7. Para você que entrou aqui dizendo, e agora? Para você que entrou aqui com o homem exterior, talvez um pouco abalado. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Mas o teu último crescerá sobremaneira. O que vem é muito melhor do que qualquer coisa que você já tenha passado. Amém? Então assim, oposições, todos nós temos. A sua, a minha, Deus sabe o que cada um pode suportar. Talvez alguns tenham uma coisa que parece mais pesada, mais difícil. É porque é mais forte. É isso que eu falo quando a pessoa diz, bispo, mas meu caso. Realmente são situações bem... É que você é mais forte. É que você tem suporte. É que você aguenta. Porque Deus não dá nada que a gente não possa suportar, que a gente não possa aguentar. Dá não, permite. Amém? Então diga, eu sou forte. Eu vou superar. Diga, as minhas atitudes bíblicas estão construindo um trampolim para eu realizar os meus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Olha a postura. Olha a postura. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Bispo Raio vem dar a bênção final. Eu quero muito, muito, muito que você aprenda a passar assim, ó. Passar. Diz a Bíblia que você vai olhar para essas situações e elas serão como águas que passaram. Lembra? Águas passadas. Vai passar, vai passar, vai passar. Mas está demorando. Mas não começa com essa história. Olha a postura. Mas está demorando. Para com isso. Enquanto você não mudar a sua atitude, pode ser que ela demore. Muda de atitude. Começa a declarar. Começa a pensar. Começa a falar da sua vitória. Começa a falar que você está mais perto hoje do que estava ontem. Dessas realizações todas. Amém? Olha a atitude, hein? Vamos lá. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos, Jesus, na mensagem que foi pregada nessa noite. Recebemos com ações de graças em nosso coração. Sim, Jesus. Ó Deus, a Tua Palavra nos reanima, Jesus. A Tua palavra nos encoraja. A Tua palavra nos entusiasma a seguir em frente, ó Pai. A termos atitudes alinhadas com a Tua graça, Jesus. Alinhadas com a Tua Bíblia, Jesus. A Tua palavra, ó Deus, que é diretriz para as nossas vidas. Graças a Deus. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse templo, por esse santuário, Jesus. Aleluia, Jesus. Por esse santo lugar onde nós recebemos alimento para o nosso espírito, ó Pai. Onde nós somos, Jesus, encorajados a seguir em frente, ó Pai. A olhar
firmemente para o autor Amém. e consumador Olhamos para ti, da nossa Senhor. fé. Que seríamos de nós, ó Pai, Sim, sem Jesus. Ti? Que seríamos de nós, Verdade. sem esse lugar, ó Pai. Amém, Pai. Mas nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Aleluia. Pela missão apostólica da graça de Deus. Amém, Ó Senhor. Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Sim, Jesus. Pela vida, Jesus, da bispa Solange Brant. Amém, Pai. Ó Deus, e por tudo que nós temos recebido, Jesus. Sim, Senhor. Obrigada, que vem direto Jesus. desse altar, que vem direto do Passaremos trono por da Tua tudo, graça. Jesus. Tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito. Sim, Senhor. Declaramos, ó Pai, que a sexta-feira será magnífica. Aleluia. Será tremenda, Jesus. Recebo, Senhor. Grandes vitórias, ó Recebo, Pai, Senhor. virão às nossas vidas. Recebo, Os nossos Senhor. inimigos todos Já caíram. mergulharam, já caíram aos nossos pés, ó Pai. E nós veremos a Tua glória em todas aleluia. as áreas das nossas vidas. Sim, Senhor. Oramos com fé Reagimos. e declaramos que a Tua graça, Jesus, e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na Amém. vida de todos nós. Amém, que assim E aqueles seja. que recebem essa palavra em seu coração, digam: aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Já superamos, amados. Aleluia! Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha o irmão aí do seu lado e diga: não há mais oposições, já passamos por essas. Aleluia! Podem vir outras, nós passaremos. Aleluia. Deus, Tu és o meu Deus forte, Grande é o Shaddai, vamos cantar. todo poderoso, Adonai. Põe som pro David. nome é maravilhoso. Cadê a letra no telão? Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, Aleluia. brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, Teu Senhor e Cristo.
Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até internautas. sábado. Até sábado. Tchau, até sábado. Venha, venha. Tchau. Thank you.